Boa noite mais uma vez, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa nos envolver nessa noite e nos trazer a paz. Hoje estamos muito felizes, vocês viram que chique que nós estamos com o microfone agora. Então, mais uma vez a gente agradece as doações. Sempre a gente está arrecadando uma verbinha para essas nossas necessidades que a gente tem, para o conforto de todos que aqui se achegam. Então, devagarinho a gente vai arrumando e melhorando. Hoje a gente recebe a nossa irmã Nivalda e ela vai nos falar sobre o Consolador. O livro é Luz do Mundo, né, Nivalda? Então, ela fala sobre o Consolador. Vamos, então, nos acerenar, fechar nossos olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para nos melhorarmos, para nos ajudarmos a evoluir. Te agradecemos sempre pela nossa vida, nossa saúde, a nossa família, tudo de bom que Tu nos dá, Senhor. Te agradecemos por essa casa que sempre nos acolhe. E hoje, em especial, te pedimos pela nossa irmã Nivalda, que a sua exposição possa ser esclarecedora para nós. Abra o nosso coração, a nossa mente para o entendimento e que possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Muito obrigada, te agradecemos sempre, Senhor, e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ele está dando, eu ia dizer, está dando um barulho. Acho que volta ele para trás. Está longe. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e gosto muito dessa casa. E sempre que aqui nós comparecemos, nós sentimos uma alegria muito grande, sentimos agasalhados e percebemos que aqui todos buscam estudar o Espiritismo e buscam, acima de tudo, o que é o mais importante, é viver o Espiritismo. Porque o Espiritismo, na verdade, ele é conduta de vida. E ele daí, nesse aspecto, não é uma religião. Não como as outras. Não tem sacramentos, não tem rituais. Mas ele se fixa e se baseia na conduta, na vivência de tudo isso que a gente vai estudando. Então, nós podemos imaginar que Jesus, ele escolheu, e essa escolha, como nós todos já conhecemos um pouco o processo encarnatório, essa escolha do colegiado de Jesus. Aqueles apóstolos não foi ao acaso, tudo já estava mais ou menos programado. Ele chegava e segue-me. Olhava e aquele, então, o seguia. Então, esses apóstolos, esses amigos de Jesus, esse colegiado dele, que ia prosseguir após a passagem dele, né, pela terra, iam continuar expandindo a mensagem, iam continuar dando prosseguimento a essa divulgação e principalmente a vivência daquilo que Jesus trouxe.
A gente já falou aqui, né, em outras vezes, que Jesus trouxe o amor pela primeira vez. O amor vinculado à misericórdia, à caridade, a uma conduta de vida. Né? Então, esses ensinamentos que faziam parte da Boa Nova, seria, então, dado prosseguimento a eles, nessa vivência, pelos apóstolos. Mas esses apóstolos, eles, na verdade, eles não entendiam Jesus. Eles não entendiam a missão de Jesus. O conhecimento deles era muito acanhado. Eles não tinham muita cultura. Mateus, sim, era o mais culto. E eles não conseguiam entender a dimensão disso tudo. Não tinham, assim, aquele alcance. E desde o começo, entre eles ficavam em discussões. Discussões, assim, muito pueris, muito triviais, né? Qual de nós será, perante Jesus, o maior? Se preocupavam com isso. De que ele gosta mais, né? Quem será o mais amado? E aí eles sempre olhavam para o João, que o João era o mais jovem. E João volta depois, em 1126, 27, como Francisco de Assis. E aí, eles sempre pensavam, mas quem será que Jesus ama mais? E afinal de contas, quem é Jesus? Quem é esse Rabi? Eles não conseguiam entender toda a dimensão. E aí Jesus começou a percebia isso, ele tinha esse alcance, porque eles conviviam com Jesus, mas não conheciam ele. Eles o viam os milagres, mas a magnitude de tudo aquilo, eles não conseguiam entender. Então, eles participavam da intimidade, né, porque a comunidade foi aumentando. E cada um tinha a sua tarefa, né, de fazer isso, fazer aquilo. Né? Felipe era encarregado dos gêneros que eles tinham que comer. Né? O Judas era encarregado do dinheiro, de recolher os valores para comprar as coisas. Porque as pessoas foram se aproximando e não saíam de perto dele. E aí, então, Jesus chegou um momento que eles precisam anunciar para eles esse futuro, para eles terem uma ideia. Então ele foi dizendo coisas. Credes em Deus, crede também em mim. E aí ele complementava, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Mas eles não entendiam o que significava tudo isso, né? E aí a gente percebia que essa experiência da primeira, experiência do amor, porque até Jesus chegar, né, amor era considerado fraqueza, era considerado covardia moral. Os homens eram medidos, até aquele momento, pela quantidade de crimes hediondos que eles praticavam. Até aquele momento, na civilização, a mulher, a criança, não eram valorizados. E todos aqueles que eram considerados prisioneiros, né, porque Roma dominava, e aí fazia aqueles prisioneiros que terminavam como escravos, eles eram espólios de guerra. Então esses eram considerados menos do que um burro de carga, do que um animal. E essa mensagem do amor, essa mensagem do perdão que Jesus ensinava, ela não ia encontrar ressonância nessas ações, nos corações, senão depois de muita dor e depois de muito tempo. Então Jesus compreendia isso, óbvio, compreendia as fraquezas, e ele via, porque ele era médium, um médium divino, ele tinha esse alcance de visão, e aí ele, pensando e fitando esse porvir da humanidade e verificando todas essas lutas sangrentas, doridas, né? Ele um dia reuniu todos eles e ele começou a ensinar eles, começou a dizer essas coisas.
E o João vai, no capítulo 14 das Boas Novas, ele anota. Então Jesus dizia, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas mesmo assim, esses apóstolos, cada um deles pensava, amar Jesus a gente ama, mas guardar essas lições, isso vai ser meio difícil. Como é que nós vamos guardar isso? Nós vamos acabar esquecendo. E além disso, atormentados, temerosos, como nós somos, ansiosos, aflitos. Isso ficou muito pior, porque depois que ele foi crucificado, né, e que ele subiu aos céus, eles se trancaram naquele cenáculo, naquela sala de medo. Se aconteceu isso com ele, o que vai acontecer com nós? Vão nos trucidar, né? Então, esse medo, essa ansiedade, essa aflição, né? E aí, eles pensaram, além de adulterar tudo isso, nós vamos acabar matando tudo isso, esse significado. E isso começou a criar uma dificuldade neles, nesses pensamentos. E Jesus, como que percebendo, óbvio, e como se escutasse tudo isso que eles pensavam, ele foi dizendo, eu vou rogar ao meu Pai. E ele vai mandar um Consolador. E esse Consolador vai ficar sempre convosco. Esse Consolador, que eu vou chamar de Espírito de Verdade, ele vai vir. O mundo ainda não vê ele. O mundo ainda não conhece. E se conhece, conhece de uma maneira equivocada. Mas ele já está em vós. Vós já o conheceis, sem saber. E, de repente, isso vai eclodir. E esse consolo vai chegar. E onde é que acontece esse consolo? E essa eclosão? Vai acontecer no Pentecostes. A gente quase não fala do Pentecostes. Pentecostes aparece como uma gravura. Aqueles homenzinhos trancados naquela sala escura e umas cabecinhas de fogo, assim, umas chamas, né, na cabeça de cada um. Mas o que é esse Pentecostes? De repente, eles estavam ali, aflitos, com medos, e o que aconteceu? Eclode neles a faculdade mediúnica. Eclode neles a mediunidade. E essa faculdade, essa inspiração que veio de mais alto, aquilo fez com que o medo, as aflições, tudo sumisse. Eles se tornaram corajosos, eles se tornaram fortes e começou neles uma série de habilidades que eles não tinham. A principal habilidade que surgiu e que apareceu foi a xenoglosia. É um tipo de faculdade que algumas pessoas têm, muito rara hoje, que é de falar línguas que a pessoa desconhece. De repente está falando. E foi tal a coragem deles que eles... Mas o que nós estamos fazendo aqui trancado? Vamos abrir as portas. Eles abriram as portas daquele cenáculo, saíram para a rua. E ali, Jerusalém, passava aqueles magotes de pessoas, porque era a festa da Páscoa. Passavam por ali, todos passando, e eles saíam. E naqueles magotes de pessoas, um aqui, outro ali, eles começaram a falar a língua daquelas pessoas. Um apóstolo falava a língua de um grupo, outro apóstolo falava a língua de outro grupo, e nesse falar começou a eclodir deles ideias. Eles começaram a ensinar a boa nova, e ensinar de uma maneira objetiva, na língua daquelas pessoas, e as pessoas começaram a entender, começaram a fazer perguntas. Então, essa mediunidade que aflora nos apóstolos, ela já tinha aflorado um tempo antes.
Quando Jesus estava com eles, e também a gente não se dá muito conta disso, Jesus estava com eles e de repente Jesus pergunta: quem vós dizeis que eu sou? E tu é Elias, tu é esse, tu é aquele. Porque os judeus acreditavam na reencarnação. Não como o Espiritismo explica. E Pedro, de repente, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer uma coisa que a gente não se dá conta. Ele vai dizer: sobre esta pedra eu vou instalar a minha igreja. Então, são duas coisas muito importantes que o homem deturpou um pouco, interpretou diferente. Francisco interpretou diferente. Francisco estava lá preso, de repente ele sai e começa a eclodir nele aquela faculdade mediúnica, a mediunidade. E aí ele sente que ele tem que construir a igreja. Ele acha as ruínas de São Damião e começa a construir aquilo. Quando ele está terminando, e aí o colegiado dele já está formado, ele descobre que não era a igreja de pedra, era a igreja moral. Era aquela igreja da conduta, era a igreja das virtudes, dos talentos espirituais que todos temos. Não importa a cor da pele, não importa quem somos, não importa a conta bancária, que tipo de carro que eu tenho, isso não interessa. São as virtudes, são esses talentos. Daí Kardec já coloca lá no Espiritismo: médiums, todos somos. Por quê? Porque há um momento em que cada um de nós tem inspiração, tem aquele lampejo. Hoje eu me lembrei muito de professores, me lembrei da Dona Elisa de Borosky. Foi como mãe espiritual para mim. Criou a PAI, Escola Especial, fez a letra do hino de Santa Cruz. E ela dizia: eu não tenho mediunidade ostensiva, Nivaldo, mas eu tenho algo. Ela tinha filha que ficava em casa. Uma, que era mais jovem, que nós chamamos normal, né? Tinha uma inteligência que era aflorada, ia com ela para a escola. A outra não, porque a outra tinha as dificuldades mentais. E ela sempre pensava, ela disse que saía de casa, porque ela era diretora do Goiás, e ela pensava assim: por que esta ali não pode ir para uma escola? Ela teria que ir para uma escola também. Ela também teria que ir para um lugar, para uma escola que ensinasse conforme o nível em que ela está. E ela disse que ouvia uma frase, como uma voz que dizia: quem vai fazer, se não tu? Porque ela dizia assim: mas quem é que vai fazer uma escola assim? Quem vai fazer uma escola assim? Vai se dar esse trabalho? E aquela voz dizia: quem vai fazer, se não tu? E ela me dizia assim, eu estava lá, porque ela gostava muito de cozinhar à noite. Já cozinhar batata para outro dia, outras coisas. Ela ficava sozinha na cozinha, tarde da noite, fervendo aquelas coisas. E aí vinha aquelas ideias. Ela disse que a letra do hino de Santa Cruz veio assim, ali na cozinha. Sentada, ela começou a rabiscar e escreveu toda aquela letra, muito linda. E ela tem poesias lindas. A poesia Ser Mestra, que é muito bonita. Bom, mas tudo isso para dizer que todos nós temos essa inspiração. Todos temos algo. A gente fecha os olhos e vem: como é que eu vou
divulgar aquela notícia, né, Ike? Como é que eu vou fazer agora para divulgar aquilo? Porque eu não posso incomodar esse, nem aquele, não posso dar muito destaque para esse, nem muito destaque para aquele. E aí eu faço um silêncio e vem aquilo, faz desse jeito. E a gente faz e dá certo. Então, todos temos mediunidade. Mas alguns vêm ostensiva. E aí vem a psicografia, o médium psicógrafo, que é o psicógrafo, é aquele que ele escreve com a letra que o desencarnado tinha, que foi até já para o tribunal. Tem uma obra que é, né, a mediunidade no tribunal. E ganhou, né, porque a carta que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, do que tinha desencarnado, né, e que foi um tiro que aconteceu, e o desencarnado conta exatamente como tinha acontecido. Que a arma estava assim, deu todos os detalhes científicos da coisa. E o juiz deu ganho de causa para a carta, para a explicação que o desencarnado estava dando. Então, todos temos essa faculdade. E aí Jesus vem dizer que é sobre esta pedra que eu vou construir a minha igreja. Que igreja? A igreja da revelação espiritual. E aí, quando vem aquele momento, que é marcado um momento na Terra, porque tudo é programado. Aí veio o quê? Aí veio a descoberta do magnetismo. Kardec, que era jovenzinho, nasceu em 1804, ele estudou. Veio o hipnotismo, ele estudou. E ele foi estudando essas coisas, que hoje nós estávamos falando ali, sobre energia, esse cosmos de energia, aonde a gente está inserido, aonde a gente está vivendo. Kardec foi estudando isso, mas bem antes, um pouquinho antes, em 848, lá naquele lugarejo dos Estados Unidos, começa naquela casa, daquela família, umas batidas. E uma das meninas, de repente, porque diziam tudo que é batida, coisa que acontece, chamavam de Senhor do Pé Chato. E a menina, de repente, no meio daquilo tudo, Senhor do Pé Chato. Se é o senhor que está aí, dá 2 batidas. Tudo parou. E deu 2 batidas. E aí começou uma comunicação com o alfabeto, que era muito demorada. Mas aí começou as mesas girantes, que foram aquelas diversões de salão. As famílias se reuniam, jantar. O que vamos fazer agora? Fazer as mesas girantes. Aí todo mundo fazia perguntas triviais: vou casar, não vou casar, ele gosta de mim, não gosta de mim. E os espíritos vinham. Até que alguém convida Kardec. Ele vai. Depois de conversar com 2 pessoas, uma ele não deu muita importância, era muito entusiasmado, a outra pessoa já era mais séria, mais compenetrada. Kardec era cientista. O cientista, ele tem um método, que é observar, depois ele vai deduzir e ele vai fazer aquela avaliação, né? Observa, experimenta, deduz. Esse é o método. E aí ele foi. E lá era tudo banalidade, trivialidade, acho que eu já falei aqui. De repente, Kardec falava vários idiomas, ele pensa uma pergunta séria em alemão. E no meio daquela trivialidade vem aquela pergunta, aquela resposta. E alguém diz: mas quem perguntou isso para vir essa resposta? E aí ele se acusa: fui eu. Só que eu perguntei em alemão. Como é que ele pensou? Não sei. Mas ele fez. E aí surge a pesquisa, que ele apronta, ele consegue aquele grupo de médiuns, as meninas Budan, ou Budem, e aí ele pergunta: e agora o que eu faço? Publica. Ele diz: mas como é que eu vou publicar? O nome do livro eu já sei, vou botar o livro dos Espíritos, porque o livro não é meu. E ele era autor, tinha escrito muita coisa. Mas aí ele pensa assim: e agora o nome do autor?
e o Espírito vem e dá um auxílio. Bota o teu nome, porque é tu e não é tu. Bota o nome de Allan Kardec. Tu foi um sacerdote druida que viveu lá. E ele, então, coloca e lança o Livro dos Espíritos em 1857. E aí Jesus diz sobre esta pedra, ou seja, as revelações do mundo espiritual. Eu vou construir a minha igreja, mas é uma igreja de revelações, é uma igreja de conhecimentos, é uma igreja cujos conhecimentos vai mudar o comportamento das pessoas. E aí nós vamos viver o que Jesus trouxe na segunda revelação, que é justamente todos esses conceitos da Boa Nova. Porque nós tivemos 3 revelações. Primeiro tivemos um código de Hammurabi, que era um código moral. Não está muito registrado. Aí teve a primeira, que foi lá naquela montanha com Moisés, veio os 10 mandamentos. E quando Kardec escreve o Livro dos Espíritos, na terceira parte ele vai perguntar, quando ele fala sobre a lei natural, ele pergunta para os espíritos, e agora, avançando nessa terceira parte, que é sobre leis, morais, de conduta, de comportamento, eu posso usar aquelas 10 leis lá? Sim, usa. E aí ele bota a lei de adoração, ele bota a lei do trabalho, ele vai botar a lei do progresso, e por fim ele bota a mais importante, que é a lei de amor, a lei de justiça, que é essa justiça divina. E aí é essa igreja que Jesus constrói. E é esse consolo que vem para nós. Por quê? Porque quando eu estudo essas belezas e essas verdades, e estudando eu começo a me convencer que elas realmente explicam as dores que nós estamos passando. E não é só explicar as dores do presente, elas me dão esperança. Porque elas também me dizem que vai passar. Tudo passa. O Brasil está nessa situação, né? Eu às vezes falo, mas nós temos que orar por esses políticos. E nós temos que entender que eles são espíritos. Eles saem do corpo quando dormem. E lá no mundo espiritual vão fazer reunião com eles. Escuta aqui, tu tá lá, presidente de tal país. Veja bem o que está fazendo com o teu poder. Tanto que nós estamos vendo coisas acontecerem. Né? Israel agora ali fez uma paz, que eu primeiro achei, essa notícia é fake. Mas não, é verídica. Então, de repente, essas coisas se transformam. E o Brasil, nós sabemos que vai frutificar. Porque ele tem um rumo, um destino, uma organização. E tem um futuro. E esse futuro está controlado, está cuidado pelos espíritos. E daí, no Espiritismo, nós vamos aprender que tem esses 2 mundos que confraternizam entre si. E é essas portas dessa revelação que vai depender muito de quem? Dos médiuns. Felizmente, nós temos médiuns sérios. Médiuns que não vendem a faculdade, não fazem simonia. Médiuns que estudam, que trabalham, que usam a faculdade para ajudar. As nossas reuniões têm 2 momentos. Tem o atendimento fraterno, então vem aqueles espíritos sofredores que se identificam muitas vezes. Vem até aqui na nossa comunidade, vem o prefeito, vem espírito seguindo. Sabe aquele político, assim, com esse problema? Pois é. Eu sou aquele que assoprei para ele agir desse jeito, roubar daquele jeito, fazer daquele jeito. Os espíritos vêm e contam. Só que a gente não pode contar. Então, veja bem, eles vêm, eles existem. E a gente diz, mas meu irmão, não faça assim, largue dele, deixe ele fazer o bem, estimula ele o contrário, para ele ajudar, para ele construir escola, para ele cuidar da saúde. E o espírito, tá bom, vou pensar. Daqui a pouco ele volta. Olha, sabe que tem razão?
Eu dei lá um empurrãozinho, ele já mudou, já está fazendo coisas boas. Não está mais assim usando aquele valor só para ele, para a família, para o passeio. Ele está ajudando. Então, Jesus disse, não vos deixareis órfãos. Eu voltarei. E o Consolador, que é esse Espírito de verdade, vai ensinar todas as coisas e vai recordar tudo que eu disse. Mas é que ele não pôde dizer tudo, porque não tinha essas descobertas. Agora nós temos o átomo, né? Agora temos esse telescópio aí, o James Webb, que está fazendo furor, né? Descobrindo coisa, mudando tudo. A ciência está meio atrapalhada, os cientistas também. A única lei que está mais ou menos ali conservada e de pé é a teoria da relatividade, que é de Einstein. As outras coisas estão tudo meio, puxa, não é bem desse jeito, não é bem daquele jeito. E aí, esses espíritos, essas legiões, eles estão vindo. Eles vêm. E vão vir, como disse Jesus, em todos os rincões da terra. Não há lugar que não tenha médium ostensivo. Não temos mais aqueles médiums de efeitos físicos. Temos dois grupos, efeitos físicos, efeitos inteligentes. Mas temos a psicografia. Quantos médiums recebendo mensagens pela psicografia? Quantos médiums, e agora a gente grava, né? Grava no celular. Quantos médiums recebendo mensagens de esperança, de entusiasmo, de otimismo pela psicofonia? Quantos médiums fazendo bem, por quê? Porque são anônimos. As casas sérias, as casas espíritas sérias, não divulgam, não dizem quem é. Tudo é anônimo. Para cuidar, para proteger esse médium do ego, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da inveja. Então, a gente vai trabalhando essa faculdade que vai florescendo e vai trazendo coisas. A nossa casa estava lá. De repente, o Espírito começou a dizer, deem uma olhada nas escrituras da casa de vocês. E insistiu. E a gente, sei lá, não dava muito respaldo para aquilo. Mas, de repente, um trabalhador nosso, que era advogado, escuta, vamos dar uma olhada mesmo nessas escrituras aí. A gente tinha um terreno, tinha aquele nosso espaço ali, um espaço central, né? E é que tinha alguma coisa que precisava ser acertada. Realmente. O advogado disse assim, mas aqui tem uma situação. Foi atrás dos papéis, foi atrás das pessoas, ainda estavam vivas, encarnadas, às vezes não estão, e acertou tudo, ajeitou tudo. Então, às vezes, os espíritos vêm nos alertar. Quando a gente está se conduzindo bem, meu irmão, ó, dá uma olhada naquela situação ali. Tem algo, nem sempre eles dizem o que é. Divaldo, que a Joana chegava para ele, quando ele tinha feito alguma coisa meio equivocada, ela chegava para ele e dizia, o senhor está como? Está bem? Quando ela dizia senhor e tratava ele com uma certa reverência, pisei na bola. O que será que houve? Então, a mediunidade está aí. Ela existe. Existem médios sérios que estão trabalhando com essa revelação divina. E aí, nós verificamos que todos estes que estão estudando essas belezas, essas verdades, todos esses que estão entrando e mergulhando nesses ensinamentos, que Kardec ele colocou em duas pequenas frases, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, estão ajudando a construir esta igreja da revelação espiritual, essa igreja da esperança, essa igreja da alegria, do amor, do bem-estar. E muitas pessoas à nossa volta não compreendem
Elas vivem conosco. Às vezes são nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. Não compreendem a nossa trajetória de vida depois que nós estudamos, conhecemos e mergulhamos dentro dos ensinamentos do Espiritismo. Por quê? Porque pessoas jovens, alegres, inteligentes, sensíveis ao bom, ao belo, com recursos, plenos de dinamismo, de vigor, ninguém entende como é que gastam as energias, as horas das vidas, visitando geriatria, pessoa acamada, inconscientes, debilitados, em fase de vida terminal. Não dá para entender. Não dá. Eu tenho feito algumas visitas. E às vezes eu peço para as pessoas, olha, a fulana está lá. Ela pergunta, né? E a fulana, manda abraço. Quem sabe vão fazer uma visita. Ah, não, nós não temos tempo. Mas aí vão para os chás, vão para as festas, vão para cá, vão para lá. Mais tempo. Ninguém consegue compreender como é que alguém vai para uma casa, para uma sala, e ali fica ouvindo a dor alheia, os problemas das pessoas. Eu, às vezes, estou numa festa, chega alguém e encosta. Aí eu penso, ai, Senhor. Aí começa, é contigo que eu precisava falar. E aí começa. E daqui a pouco está debulhando toda a problemática, que não é tão simples. Tem problemas, os mais escabrosos, de pessoas que a gente conhece. Eu, às vezes, digo, olha, se passar por mim na rua, fica bem tranquila, eu não me lembro. Eu faço um trabalho mental para não me lembrar das dificuldades. Mas como é que pode alguém se dedicar a isso? Como é que pode alguém conversar com uma pessoa que está com viciação? Eu atendi uma moça linda, 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 uma coisa assim, uma miss, com problema de alcoolismo. E o alcoolismo dela não era durante a semana, era no final de semana. Ela, sexta, sábado, domingo, ela se embriagava a tal ponto que ela não sabia mais nem quem ela era quando ela acordava. E ela dizia, eu quero sair disso e não consigo parar. Como é que eu vou fazer? Sem falar das depressões, das ansiedades, dos problemas e das tentativas de suicídio, que nós temos um pepino de suicídio por aí, é muito grande. Pessoas que querem se matar, não tem sentido. Minha vida não tem sentido, mas tem tudo. Tem dinheiro, é um profissional bem reconhecido. Mas, enfim. E a gente escuta, atende as famílias. Quantas pessoas que a gente atende, esses dias um se atirou lá, aí a família veio. A gente tem que conversar com a família, explicar e tentar amenizar a dor. Então, é muito complicado para as pessoas entenderem essa nossa abnegação de fazer uma sopa, essa nossa abnegação de atender famílias de assistidas, que estão desempregados, que estão sem condições. E os espíritos dizem assim, aqueles anônimos, sem vez e sem voz, eles nem têm direitos e nem têm deveres, pelo nível que eles estão. Sem emprego, uma situação muito estranha, muito estranha. Eu vi depoimentos lá em Rio Pardo, de tudo que eles fizeram, o trabalho anônimo e silencioso que fizeram para erguer todas aquelas famílias. E depois de construir a parte material, de buscar a parte material. Nós aqui a Caminho da Luz, eu nem sabia, ganhou dinheiro da Alemanha. Esses países mandaram. E nós acabamos canalizando para essas cidades que estavam realmente com muitas dificuldades. A nossa aqui também estava. Mas restabeleceu aquela, vamos dizer assim, aquela casa, aqueles utensílios que a pessoa não tinha mais. Mas depois não foi só isso. Eu até pensei, agora ele vai relatar
esse primeiro momento de trabalho. Não. Nós continuamos, porque aí vem a parte psicológica. Aquela parte que a pessoa tem que ser reerguida nas suas esperanças, na sua alegria. Então, quando nós poderíamos estar frequentando festas, músicas divertidas, nós estamos ajudando as pessoas. Nós estamos buscando atender através das exposições, através do estudo, dando uma dedicação no tempo da nossa vida. E muitos não conseguem entender essa nossa escolha de vida, esse nosso ideal. E daí? É essa igreja que a gente está construindo. Nós estamos numa igreja, mas não uma igreja de pedra. Essa casa aqui está erguida, mas não é esse tipo de igreja. É a igreja da transformação, porque se eu estudo, se eu entro em contato, eu me transformo. Eu não posso ver as pessoas desse jeito e não fazer nada. Então eu tenho que ser útil. E aí eu começo a trabalhar. E eu volto a dizer o que eu sempre disse, e tenho dito várias vezes, nós somos aqueles voluntários, sem salário, sem 13º, sem fundo de garantia. E nós não faltamos. Haja chuva, haja sol, nós estamos lá cumprindo o horário. Não temos carteirinha assinada, não temos nenhuma máquina de bater ponto, mas nós não deixamos de vir. E vir alegres, com boa vontade. Então, essa é a felicidade de todos nós que estamos dentro dessa igreja que é e vem com uma inspiração espiritual. É a igreja do Espírito. E é a igreja do consolo. Porque para nós é uma grande alegria fazer isso. Então nós já somos consolados só no fato de ter a alegria de servir. A alegria de fazer esse serviço com amor. E consolamos os outros e erguemos esses outros, que se transformam em pessoas felizes. Porque a felicidade não é para amanhã. Não é lá no mundo espiritual, depois que eu saí do corpo, então agora aqui eu tenho que sofrer, tenho que passar trabalho. Não. Nós temos que ser felizes agora, no momento presente. Viver todas essas bênçãos que é o corpo, que é o presente da reencarnação, está de volta, e que é os recursos que eu tenho. Todos nós aqui, recursos diferenciados, mas todos com talento, com belezas, com luz. E essa luz se expandindo de nós e conquistando a comunidade, a família, conquistando a terra. E aí? Nós somos espíritas. Seguimos o Consolador. Estamos seguindo os passos da Boa Nova de Jesus. Estamos buscando duas coisas fundamentais: amar e servir. E vivendo tudo isso, nós temos ao nosso lado o maior exército do mundo, que são os espíritos nobres. Porque os bons espíritos ajudam quem faz o bem, ajudam quem ama, ajuda quem serve, quem se transforma. Eles estão do nosso lado. Daí, pode demorar, mas o bem, e aquele que faz o bem está sempre protegido. E está sempre vencendo. Daí, quando vem a dificuldade, a gente não se apavora. Por quê? Porque se a dificuldade vem, é para a gente se educar.
alguma coisa eu preciso melhorar com isso. E seguir em frente. E aí vem o quê? As moratórias. Estava na nossa programação desencarnar ali. Mas de repente, sei lá o que aconteceu com o meu câncer. Milagre. Sumiu. Nós temos lá vários trabalhadores, médicos, mas não pode ser. Não está mais. A gente faz radiografia, faz isso, faz aquilo. Desapareceu o câncer. Porque a pessoa está ali feliz, trabalhando. Porque as nossas células são luz. E o câncer é uma sombra que come a luz das outras células. E se a gente é feliz, é alegre, faz o bem, aquilo vai adquirindo luz, vai iluminando e daqui a pouco desaparece. Quantos de nós estamos aqui e já era para ter saído do corpo, mas eles nos deram uma moratória, uma outra chance e a gente está aqui de novo. Por quê? Porque nós continuamos seguindo os passos e vivendo esse consolo e todas essas virtudes, cuja principal é o amor. Vamos orar e solicitar os Espíritos nobres, bênçãos de luz para todos nós que aqui nos encontramos reunidos. Ah, Senhor, sentimos e percebemos uma luminosidade que se espraia de todos nós e que se mistura com a luz incandescente, plena de saúde, de força, de otimismo, que vem desses espíritos nobres, que nos abraçam com ternura, que nos repassam essas bênçãos, que fortalecem as nossas virtudes, de ser bom, de ter esperança, de ser alegre, de vencer as dificuldades, de valorizar o que existe de bom em tudo que nos cerca. Que possamos, Senhor, sempre ter olhos de ver as belezas do pôr do sol, das estrelas. Que possamos ver a luz nos olhares dos nossos amigos, de quem nos ama, quem nos quer bem. Que possamos abraçar todos estes que convivem conosco. E esta casa que nos abriga, seus diretores, todos que aqui vêm, nossos lares, familiares, a nossa comunidade, tantos que trabalham pelo bem, pelo progresso. Envie esses mensageiros à luz, para que haja consolo, para que possamos usar as nossas faculdades medianímicas para trazer essas notícias de esperança. E que haja sempre em nós este sol, essas bênçãos plenas de muito amor, de muito